Noite. Vou respirar aqui um pouquinho. Tudo bem com vocês? Comigo também. Então tá bom, né? Vou comentar aqui, pessoal. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Certa vez eu ouvi alguém contar que além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborilar na vidraça da janela, eu olho no horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborilar na vidraça da janela, eu olho no horizonte na certeza tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos
E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para tímido, né? As folhas caem mortas no chão, o vento voa e vai a solidão, poesias em vão. As flores se despedaçam na multidão, meus pés vão girando sobre espinhos. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. As luzes da cidade sobre mim clareiam ruas escuras sem fim, andarilhos em busca de amor. O teu desejo atrai a primavera sobre os signos desta era. As cores confundem a escuridão. Aonde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas.
Onde quer que vá, com Cristo encontrará o sol de nossas vidas. Eu vou ter que ficar aqui, não pode sair. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 4, onde ele vai falar sobre o nascer de novo, a reencarnação. Esse capítulo, ele deveria ser um dos capítulos mais estudados para aqueles que duvidam da reencarnação. Porque a gente acredita na reencarnação, mas quando passa pelo sofrimento, a gente chama de punição. Quando a gente passa por provas, a gente diz que Deus está castigando. Nós espíritas, ou quem está aqui não é espírita, mas simpatizante, ainda confunde a reencarnação com ressurreição. Outras pessoas não confundem, mas também não aceitam. Acham que a reencarnação foi criada pelo espiritismo, que nós espíritas criamos a reencarnação. A reencarnação ela foi criada por nós mesmos, como espírito, por necessidade de reevolução, de reabilitar-se, educar-se ou reeducar. Quando a gente observa de uma forma lógica, quando a gente não acredita, muitos têm a fala assim, não dá para acreditar na reencarnação porque ela não é uma comprovação científica. A energia que a gente sabe que existe dentro da tomada, a gente não vê. Enfia o dedo que você vai sentir. Você não vai ver, mas vai sentir. Então o espírito não se vê, sente. Mas quando tem a faculdade mediúnica, do sexto sentido, o médium percebe a presença do espírito. As pessoas me perguntam, você é médium? Sou. Não sou pequeno e nem grande, eu sou médium. Aí eu dou uma descontraída. Lógico que, né, para dar uma descontraída. Porque tem essa ideia do supersônico. Ser médium é supersônico, é o homem do futuro. Sempre existiu o médium. Na verdade, essa é uma conexão que a gente tem com o plano espiritual. A gente não perde isso. Tanto no espírito quanto aparece no corpo. A diferença é que uns virão com a faculdade mais latente, mais sensibilizada, mais perceptível. Não está ligada à evolução moral do espírito, não. Tem muita gente que não é espírita, não realiza nada no bem e tem essa faculdade aflorada. O que é ruim, quando eu tenho a faculdade mediúnica aflorada e não desenvolvo algo num trabalho do bem, isso pode tornar-se uma arma para mim, porque aí eu vou estar ouvindo espíritos adoecidos, sofridos, que vão me intuir a fazer coisas ruins, como até vender aquele trabalho para as pessoas, e dizendo a elas o que pode acontecer no futuro ou agora. Que na verdade o espírito conhece o processo reencarnatório dela, cochicha no ouvido do médium e ele fala e você se ludibria. Eles até preveem o seu futuro, só que a gente tem que lembrar que nós somos flexíveis, nós podemos mudar. Então, já aconteceu coisas que me falaram, eu nunca pedi, mas a pessoa veio para cima de mim, eu tenho que te revelar, e falou o que iria acontecer. Eu, lógico, não sou bobo, corri, peguei o Evangelho e comecei a ler, e mentalizando a situação que me foi prevista, eu comecei a fazer prece para tal pessoa e para tal situação. Me livrei da morte. Fazendo preces, vibrando para o positivo. Se eu entro na fala dela, sou desestruturado, desequilibrado, entro nessa sintonia, provavelmente eu entraria na mesma vibração mental da pessoa e provavelmente não estaria aqui falando para vocês. A proposta é essa, não entrar na vibração, muda de sintonia, muda de vibração. Todos nós pulsamos, todos nós vibramos. Portanto, nós existimos primeiro como energia pensante, vibrante e agora física. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar nascer de novo no reino de Deus ou no reino da terra, a gente vai ter que voltar lá em Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala do princípio inteligente,
ou o espírito ainda adormecido, mas vamos falar no princípio inteligente. Ele vai passar pelos reinos mineral, vegetal, instinto, depois animal. Ele vai trazendo uma fala filosófica que o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no instinto e começa a pensar quando chega no hominal. Então a gente está evoluindo desde o princípio inteligente. Neste capítulo, ele deixa exarado que nascer de novo é nascer da água. Esse nascer da água, ela tem várias interpretações. Para o cristianismo primitivo, a água do batismo. Você vai lá, batiza, nasce de novo. Mas o pensamento não muda, a vibração não muda. Então como é que é nascer de novo? Você cria uma estrutura corporal, mental, uma crença onde você acredita que depois do batismo você torna-se puro. Puro pecado. Puro desejo de ser bom. Porque não é possível ainda, porque nós somos natureza, e natureza não dá saltos. Ela precisa gradativamente evoluindo, alcançando devagar, passo a passo. O que acontece é que nós podemos evitar, não tem como contar quantas reencarnações eu terei, não tem isso. A gente vai infinitamente evoluindo, não tem esse número de reencarnação. Então, quando eu posso... Dá para eu antecipar? Tudo que a gente tem na Terra é cópia do plano espiritual. Tudo que tem aqui tem no plano espiritual, mas nem tudo que tem no plano espiritual tem aqui. Nós somos uma cópia de lá. Então aqui a gente tem a ideia do supletivo, o EJA, onde eu antecipo o segundo ensino médio, onde eu, fazendo provas, eu não preciso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando. Faço a prova, eu diminuo, antecipo, tem um acelera para agilizar. Na reencarnação também acontece. Se numa atual conjuntura, numa atual existência, eu fiz o bem, eu trabalhei pelo meu bem, ajudando outras pessoas pelo bem da humanidade, então eu vou antecipar algumas coisas. Eu não vou precisar ficar de grau em grau, de grão em grão, porque eu já dei um salto, já dei uma evoluída, já dei um antecipado em algumas coisas. Retorna à pátria espiritual. Provavelmente vai chegar um dado momento da minha existência, que eu não vou precisar de voltar ao planeta das sombras. O planeta das sombras é o planeta Terra, onde a gente vive na nossa sombra do passado. Todos nós aqui estamos na sombra do passado. A gente chega nessa existência e dá uma estacionada. Quando eu mergulho demais na depressão, na melancolia, na síndrome do pânico, no transtorno bipolar, no burnout, no borderline e outros transtornos, eu vou ficando parado. Eu vou ficando estacionado. Não há problema em passarmos por essas doenças, isso não é o problema, isso é o desafio. A gente confunde as provas, as dores e o sofrimento como punição. Quando eu encaro isso como punição, eu vou dizer ao meu cérebro, eu estou sendo punido, então eu quero que você... A sinapse é a comunicação de um neurônio ao outro. Eu vou dizer para o outro neurônio, eu sou um cara que estou aqui para ser fracassado. Eu estou aqui para carregar a cruz e nunca me libertar dela. Eu estou aqui para sofrer, eu tenho que pagar por isso. E isso é ruim porque sai de um pensamento das religiões. E a gente tem que se libertar disso. A religião às vezes pune a gente fica sofrido, a gente fica carregando a cruz. E a proposta do Espiritismo, não como religião, mas acredito que como filosofia de vida, é para libertar-nos. Se eu estou na depressão, não quer dizer que eu tenho que ser a depressão. Eu posso estar na depressão, mas posso sorrir, eu posso cantar, eu posso fazer palestra, eu posso continuar o meu trabalho social. De grau em grau a gente vai melhorando. Se eu estou depressivo, Joana de Ângelos, no seu livro Amor Imbatível Amor, ela vem dizer que a depressão pode estar ligada à culpa do passado. Então, se eu tenho a culpa, é a hora de eu me libertar, ajudando outras pessoas, ajudando crianças, jovens, adultos, fazendo palestra ou indo lá, participando de algum tipo de trabalho social, eu vou me libertando, mesmo arrastado, mesmo com depressão, eu vou. Se eu disser para vocês que eu sou tímido, as pessoas riem, não acreditam, mas eu sou. Melhor dizendo, eu não sou tímido, eu estou. Mas quando eu começo a falar, eu vou diminuindo. Se eu for deixar a timidez ser maior do que eu estava em casa agora, sem fazer nada. Então eu venho, faço o trabalho, com os anos que eu venho fazendo palestra, você vai aprendendo, você vai lidando com isso. Tem dias que você está triste.
Acontece, você vai lá fazer palestra, depois que você adentra a porta do centro espírita, você vai melhorando, porque um vem e te cumprimenta, o outro diz, olha, aquela palestra me ajudou. Hoje eu fazia uma palestra de manhã numa escola, ficamos a manhã toda lá falando sobre os desafios da juventude e da criança nos dias atuais. Obrigado. Falávamos de bullying, da sexualidade, da família e da dependência química. Então, tinha um jovem sentado assim na minha frente, e eu faço a palestra mais dinâmica, que com adolescente você não pode ficar o ativo e o passivo, é o tempo todo dinamizando. Eu puxei ele para frente e dei um abraço nele, eu queria mostrar alguma coisa que eu não me lembro. E na hora que eu dei o abraço, eu senti que eu devia segurar ele mais um pouco. Aí segurei ele um pouco. Só que o meu abraço é verdadeiro, não é o tapinha nas costas. Não é aquele abraço que você dá rejeitando, pela metade. Abraço quer dizer os dois braços. Aí eu abracei, ele ficou ali comigo, e aí eu soltei e a gente continuou a palestra. Quando eu saí da escola, era uma região perigosa, a diretora chegou para mim e falou, olha, aqui a gente tem usuário e tem criança, 14 anos, que está traficando, justo aquele que você abraçou. Então, quando a gente está inspirado no trabalho, gosta do que está fazendo e vai além, porém, por causa de qualquer coisa, vai. Olha só, pensa quantas almas nós não podemos estar ajudando. Depois da palestra, indo embora, a esposa do meu amigo que me convidou, falou para mim, Júlio, depois da palestra, eu fui conversar com um aluno, ele me chamou para conversar e falou assim, professora, eu sou usuário de droga, eu trafico, minha mãe é usuária, minha mãe trafica, meu pai é usuário, meu pai trafica. Então, coisa simples, não foi nada demais, nenhum popstar foi lá falar, eu não cobro as palestras que eu faço sobre dependência química nas escolas, e aí uma coisa bem simples, trabalhada, foi despertando isso. Talvez eles só precisavam disso. Então, são oportunidades da nossa reencarnação que às vezes não exige nada miraculoso, mas algo simples que a gente precisa fazer que ajuda-nos a lidar com esse tipo de solidão, de sofrimento, porque sempre vai existir pessoas que sofrem mais do que nós. A reencarnação é a oportunidade de eu me reabilitar perante a lei de Deus. Allan Kardec pergunta para os espíritos, aonde está escrito a lei de Deus? Na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aí ele responde a Kardec, na consciência. Como a gente mergulhou muito na sombra, segundo Sigmund Freud na psicanálise, a gente é mais inconsciente do que consciente. Eu estou no centro porque minha mãe chamou, meu namorado, minha namorada, ou porque algo me despertou. Estou lá. Mas não necessariamente quando eu chego no centro espírita quer dizer que eu me torno espírita. Eu estou lá por alguém. Até que com o tempo eu passo a estar lá porque eu me tornei espírita. Que virão os desafios. Estou pronto para enfrentá-los. Não quer dizer que eu não vá chorar, que eu não vá desanimar, que eu não vou ter dias tristes. Faz parte do processo. Ser espírita ou ser reencarnacionista não quer dizer que não teremos desafios. Não quer dizer que tem dia que nós vamos ficar sem fé. Faz parte. Trazendo a analogia também da ressurreição, aí a ressurreição era dada para Lázaro, mas para outro não. Para Elias, para João não. A ressurreição é a volta do espírito no mesmo corpo. A história de Lázaro, que na verdade ele sofria de uma doença chamada catalepsia. E naquela época não enterrava, colocava vamos chamar de caverna, e colocava ele ali, onde ficavam as pessoas que faleciam. Colocando Lázaro lá, a irmã de Lázaro pede para Jesus ressuscitá-lo, ou seja, voltar à carne. Então Jesus deixa claro isso. Lázaro não morreu. Lázaro só dorme. A catalepsia é uma doença que tem uma aparente paralisação do órgão, onde é dado como morto. Então, chegando lá, Jesus chama o espírito de Lázaro para retornar ao corpo, com a autoridade moral dele, Lázaro retorna ao corpo. Aí você pergunta, e nós podemos acreditar ou não na ressurreição? Sim, a ressurreição ela existe ainda. O que é ressurreição? Trazendo de uma analogia espírita. Os espíritos dizem nessa mesma obra que toda vez que nós, ao dormirmos, nós saímos do corpo. Nós saímos do corpo, mas estamos ligados, vamos chamar simbolicamente de cordão fluídico, como se, para a gente lembrar aqui, o cordão umbilical. Nós ficamos planando acima do corpo. Não criamos uma distância dimensional, mas uma distância próxima. Naquele momento nós morremos. Eles dizem que
toda noite nós morremos, todos os dias nós nascemos. Quando eu estou fora do corpo, estou na morte, aparentemente. Quando eu retorno para o corpo, é a ressurreição. Eu voltei para o corpo. É a mesma história de Lázaro, que estava lá na catalepsia e voltou. No nosso caso, nós saímos do corpo e voltamos todas as manhãs. Me lembro que quando católico, minha madrinha dizia, quando você for dormir, você faz uma oração. Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu vou tentar. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça do Divino Espírito Santo. É isso? Eu não, lá eu não tinha ideia do que eu ia e nem que eu voltaria. Mas quando o Espírito eu descobri que eu vou. E eu falo, Senhor, se eu queria voltar. E aí, porque eu tenho uma palestra lá no GEAV, então eu queria voltar. Aí eu estou aqui. Então, saibamos que todas as noites nós partimos para o plano espiritual inferior ou superior, ou para o plano próximo a nós mesmos. Existe o sonho da psicanálise, que vai trazer os desejos inconscientes, e existe o sonho dos espíritos, que nós saímos do corpo, através da vibração e da sintonia, nós vamos ao encontro dessas almas que conosco vibram, com conosco vivem os prazeres, tanto os prazeres mais elevados, prazeres na nossa condição, que a gente nem vai perceber a diferença, e prazeres mais inferiores, conforme que nós vibramos. Essa é uma das possibilidades da ressurreição, voltar ao mesmo corpo. Eu tive acidentes que quando acabou toda aquela prova do acidente, eu retornei ao corpo. Então eu já tive várias ressurreições. Na reencarnação, voltar à carne, o espírito desenlaça-se, rompe-se o cordão fluídico, ele retorna à pátria espiritual, onde chamado também de erraticidade, e o espírito ali vai reencontrar familiares, amigos, pessoas com qual ele viveu afetivamente, parentes, pessoas que ele teve afetos, até os desafetos que se redimiram. Lá se reencontram e ele vai relembrando, recobrando a memória de onde ele esteve há 50 anos atrás, há 60, 80, ele vai relembrando. A vida vai ficando clara na mente dele. O que estava inconsciente vai ficando consciente. Eu estive agora no velório da mãe de uma amiga e quando as pessoas... até vou ver depois se eu consigo ler o texto. E a gente via as pessoas sofrendo muito ali. Para o espírito, ele sabe que o espírito ele retorna à pátria espiritual. Ele não acabou. O corpo, esse amontoado de trilhões de células que se aglutinam num campo energético chamado fluido vital, que vem da consciência cósmica universal, que nós podemos chamar de Deus, aglutinam as células na lei da vida, nessa órbita gravitacional da matéria. Aglutinam-se essas células e a gente chama isso de organismo. Mas a primeira vida surge lá da água, quando o esperma, o primeiro líquido, a primeira célula que vem de um líquido, o líquido aminoático, e assim vai surgindo a vida. No Evangelho fala nascer da água. Então, nascer da água, todos nós nascemos. O primeiro líquido vai formando a primeira célula e depois, no adulto, 68% do nosso corpo contido de água, demais 30% é o quê? Oi? Cloreto? Cálcio? Oi? Danou-se, né? Vamos buscar ajuda aos espíritos. Já aconteceu comigo, assim, uma vez eu li a respeito sobre um túmulo. Assim, aconteceu comigo, eu achei que fosse só, sabe? Eu tentava agarrar. Assim, eu li no livro, não sei que romance ou alguma coisa dessa possibilidade. Então, assim, dentro da sua palestra, então quer dizer que eu morri e voltei de novo? É um túnel escuro, sabe? E eu tentava agarrar, aí eu acordei assim, abafada com falta de ar e assustada, assim, e eu não consegui pegar no sono mais. Assim, tem essa possibilidade de esse desligamento, assim, digamos assim, eu desliguei do corpo. Lembrando que esse desligar-se é parcial. Temporário, né? É. Mas ele pode voltar ou não, né? A gente torce que volta, né? Mas sobre esse túnel, ele existe mesmo,
Tem muita coisa que vai ficando no nosso folclore. As pessoas vão dizendo, como eu disse, existe o sono ou o sonho da psicanálise, que vai dizer que é os nossos desejos inconscientes que ficam lá. Jung, na psicanálise, vai falar dos arquétipos do inconsciente coletivo, as marcas ancestrais que vão ficando arquivados no nosso inconsciente. Elas não são claras, a gente ainda não sabe como é isso. Na consciência, a existência atual, aquilo que os meus pais me ensinaram, vai ficando mais simbólico, eu vou entendendo a vida mais simbólica. Quando eu me desligo do corpo parcialmente, aí eu vou ter encontros com o meu inconsciente, eu posso ter encontro com ver fragmentos da minha existência passada, o próprio espírito que viveu comigo pode estar ali me influenciando, encontrando comigo, ele pode aparecer na imagem de um ente querido, que não pode ser o mesmo ente querido, ele pode, pelo perispírito, fazer isso. A gente pode viver, segundo o livro dos Espíritos, ver lugares que nós já vivemos, que estamos vivendo e até que viveremos. Podem ter essa possibilidade. É importante, seu nome? Eu não posso afirmar, porque é importante que às vezes, num processo de terapia, ou num processo de conversa, te conhecendo mais, isso se repetindo, a gente pode trazer mais uma ideia. Mas o que eu quero dizer é que quando você lê o livro Nosso Lar, André Luiz, ele vai ver muitas pessoas que estão reencarnadas, que visitam o plano espiritual para reuniões, médiuns, pessoas que estão participando de algum trabalho social, mas ele fica com medo do perispírito, não é o espírito que aparece, é o perispírito. Ele fica preocupado e sai correndo. Aí o Lísias fala, o que foi? Eu falei, eu vi um ser com alguma coisa grande pendurada nele, meio azul, que a gente chama aí de cordão fluídico, né? E ele assustou com ele chamou, eu vi um monstro. Na verdade, não era um monstro. Então, aí ele fala, olha, porque ele ainda está reencarnado. Existem reuniões no plano espiritual que eles convocam-nos, alguns de nós reencarnados, a participarem. Quando eu li essa matéria, diziam que as mulheres tinham mais facilidades de participarem das reuniões. Não sei por quê. Os homens tinham mais dificuldade. Então, há um desligamento parcial. Você está vivo. Eu só usei uma metáfora. Você continua lá. Não, você morreu parcialmente. Morreu não no sentido de chegar a uma anorexia. Não no sentido de chegar à finalidade, à fatalidade. De parcialmente. Porque o morrer, o que é? Sair do corpo. Então, a gente sai todas as noites e volta. Há pessoas que ficam tão apegadas à matéria que ficam ali do lado. Não sai. No livro Iniciação à Viagem Astral, do espírito Lancelin, de João Nunes Maia, Lancelin traz uma narração em que ele vai buscar algumas pessoas para irem fazer uma experiência no plano espiritual. E quando essas pessoas estão a caminho, algumas delas retornam correndo. Então levou um empresário. Aí esse empresário, no caminhar, Lísias conseguiu convencê-lo, ele levantou-se, se projetou fora do corpo, e aí eles foram fazer um trabalho numa casa espírita. No caminho, ele olha para o lado e vê uma empresa sendo incendiada. E ele diz assim, eu tenho que voltar. Aí Lísias, por quê? Minha empresa está sendo incendiada. Aí Lísias falou, o que está acontecendo? Aí chegou para o Miramês, que estava conduzindo, falou, a empresa dele está sendo incendiada mesmo? Ele falou, não. Ele está tão apegado à matéria que ele criou isso. Não tem nada sendo incendiado. Está tudo tranquilo. Ele volta correndo para o corpo. Um outro é um irmão evangélico. Ele se projeta fora do corpo e ao sair do corpo eles levam ele para fazer uma prece no centro espírita. Para quê? O preconceito é daqui e de lá, viu, gente? Não vira borboleta não, tá? Você chega lá arrastando, se saiu arrastando. E ele com a Bíblia debaixo do braço. Falou, aqui na Bíblia está escrito que nessa casa eu não entro. A palavra de Deus, se tiver evangélico aqui, é com todo respeito. A palavra de Deus está escrita aqui, a lei de Deus está aqui. Aí Lísias fala para ele assim, eu fico encabulado, irmão, sabe com o quê? Deus sendo eterno, como que ele cabe numa Bíblia? Aí ele voltou para o corpo, não tinha outra saída. A reencarnação é um processo de reabilitar-se perante a lei de Deus.
Se a gente for levar pela lógica, nós não somos espíritas, mas levando para a lógica, nós aprendemos no livro dos Espíritos na pergunta primeiro, que é: o que é Deus? Responde os Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não existe nada antes de Deus. Deus sempre existiu. Então, dentro desse processo, sendo Ele eterno, Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dEle. Aí a gente fica a pensar: se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou bom. E as pessoas que matam, que cometem crime, que lideram o nazismo, porque até hoje existe muitos consentimento nazista. Stalin Milgram, um psicólogo, cientista, ele fez essa experiência após o nazismo. Colocou estudantes acadêmicos para ficarem numa sala e colocou um ator disfarçando. É um espírito, é encarnado ou desencarnado aí na porta? É encarnado, né? Encarnado. Apareceu um espírito ali e fez assim para mim. Se tiver encarnado é porque está na hora de acabar a palestra. Está encarnado. Deus abençoe. Quando ela aparece, está na hora de eu ir embora. Eu vou acelerar então, vamos lá. Vou tentar finalizar agora. Onde é que eu estava? Para ver se vocês estão comigo. Gostei. Então, como é que é o nome do psicólogo? Aí não, né? Aí vai valer um prêmio no auditório, né? Milgram. E aí ele colocou um ator lá dentro da sala. Ele falou: você vai ficar lá. Qual que é o seu nome, querida? Irene. Ó, Irene, você vai ficar lá dentro da sala lá. A hora que o Nelson. A hora que o Nelson apertar o botão lá de choque, eu quero que você dá um streamlink. Desespera. Para ele sentir que você está levando choque, ok? Você sabe que não é real, mas ele não sabe. Aí colocou a Irene lá e o Nelson ficou aqui. Aí ele falou assim, ó, vai até 150 volts. No 150 ele explode. Beleza? Beleza. E colocou lá dentro a atriz. E o Nelson foi lá. Ele falou assim, Nelson, vai para 100, vai para 50. E o Nelson, e ele lá, dando streamlink. Nelson, põe 80. E ele foi. Isso foi real, esse experimento. Agora põe 150. E colocou, e o ator estribuchou e fez que tinha morrido. Ele percebeu o seguinte: nós somos influenciáveis. Não perguntou por quê. Deu o choque até ele morrer. A pessoa fez isso sabendo que podia morrer, e na mente dela o ator ou a atriz morreram. Então ele percebeu o quanto pode ser influenciável, o quanto esse sentimento nazista ainda existe, o quanto a gente segue a multidão. Tem gente que, eu trabalho com dependente químico, um senhor com 50 anos, por influência das pessoas, se permitiu a iniciar-se no crack. Está há 2 internado na clínica. Então a gente é influenciável. A reencarnação vai nos influenciar ao lado bom e ruim. Depende do que nossa tendência desejar mais. Eu tenho oportunidade de seguir um caminho reto, ou circular, ou ficar dando voltinha. Então ele fez esse experimento e mostrou o que nós somos capazes de fazer. Mas a cientista que estava junto, o que mais preocupou ela no resultado dessa pesquisa não foi o quanto a pessoa tinha coragem de aumentar a voltagem, mas o que pensava ou sentia e o que fez aquelas pessoas que não quiseram fazer isso. O que você pensou na hora que você não quis apertar o botão e aumentar a voltagem? Essa foi a preocupação dela. Como que essa pessoa se fez não ser influenciável? Tem gente que vai para o centro espírita, aí quando começam as provas, os desafios, alguém diz assim, ó, você está lá no centro espírita. É por causa disso. Os espíritos devem estar te derrubando. Seu cabelo está caindo, deve ser obsessão. Não deu certo o emprego, obsessão. Isso é mediunidade e vai adoecendo. Você está 5 anos tentando casar, não casou. É obsessão. É mediunidade. Ou então aquelas crendices da reencarnação. Ah, se você não consegue casar, é porque na encarnação passada se aprontou muito. Você deve ter separado muita gente. Aí quem é que vai querer ser espírita? A gente sabe que fez lambança, mas não gosta que fala. A gente sabe que o cartão de crédito virá juros, mas a gente gasta. A gente sabe que conforme a alimentação e atitude vai ter um câncer, vai ter um diabetes, mas a gente vai. A gente vai na lei de destruição, na parte 3 do Livro dos Espíritos. Mas,
para eu finalizar, porque tem um espírito encarnado que já me deu o sinal. E eu quero dizer que a reencarnação não é punição, é um propósito de evolução. Depende da condição da pessoa, ela vai entender a reencarnação como punição. Eu nasci, casei com você, esse estrupício na minha vida, esse capeta, esse inferno, mas se Deus quiser, na próxima encarnação não venho com você. Aí a gente reza e pede para isso. Aí se a pessoa morre, você vai no centro buscar psicografia. Você vai desesperado. Duas coisas ou uma. Ou você vai por amor, ou você vai por culpa. E a culpa é tão grande que você fala, Senhor, eu vou pegar a mensagem, pedir para ele me perdoar, porque na próxima eu não quero vir com ele. Ou você vai pedir, Senhor, eu vou lá pedir a mensagem, pedir perdão para ele, porque na próxima é com ele que eu quero voltar. Tá ruim, mas tá bom. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, cheia de desafios e grandes oportunidades de se superarem, a começar por mim. E lembrando que reencarnação, graças a Deus, ela existe. Porque ai de nós, se acreditássemos que morreu, na hora da morte, 5 minutos antes, eu fiz 80 anos de lambança. E naquele instante finais eu falo, Senhor, eu me arrependi e estou salvo. Não vai nessa. Não vai funcionar. Tá? Então, assim, eu aproveitei o máximo que eu pude, falar, Senhor, fiz muita lambança, mas o Senhor me perdoa porque eu estou me reabilitando, eu estou tentando, eu estou buscando. Naquele momento em que nós estamos aqui, agradecer a Deus a cada manhã que nós levantamos, falar, Senhor, obrigado por o Senhor me aguentar aqui mais um dia, mais oportunidade de continuar no corpo, para que eu consiga lembrar do que eu tenho que fazer e não perca tempo. Chico Xavier fala que quando nós desencarnarmos, uma das coisas que nós vamos mais sofrer é lembrar do tempo que nós perdemos. Saiamos daqui pensando sobre isso. Não poderemos ser escravos do tempo, mas aliados ao tempo. Não desesperar, porque nós não vamos dar salto, mas também não ficar dormindo na vida. Porque Joana de Anjos falou que a gente já está dormindo há inúmeras reencarnações. Chegou a hora de despertar. Sai para lá, capeta! Gente, vocês não sabem, o nome desse grito chama grito libertador. Lembrei dos nossos irmãos evangélicos. É um grito da cura. Pessoal, não fica um espírito. Vocês verem o tanto de espírito que estava com a mão na cabeça. Dorme, diabo. Dorme, trem. E tem gente que ele é tão obediente que ele já senta na cadeirinha do centro e faz assim. É. Coitado do marido é que sofre. Então, pessoal, chegou na sua casa, onde é que você estava? Uau, lá no centro espírita! Primeiro que a pessoa pensa, está obsediado. Aí você fala, mas é obsessão do bem. Gente, tem obsessão do bem. Eu sou obsessor do bem. Eu não posso encontrar um. Estou fazendo um trabalho voluntário, você não quer ajudar a gente, não? Tem gente que me vê, é igual o vendedor de rifa. Ele me vê, já corta a volta, vai chamar para trabalhar. Tem um amigo, que, 2 minutos... Esse amigo, gente, ele é 2 homens numa encarnação só. Tem 2 metros de altura e, né, grande. Deixa pra lá. Então, ele foge de mim igual o diabo da cruz. Ele me vê, ele dá a volta. Aí toda vez eu encontro ele numa encruzilhada ou num beco sem saída. Mas como ele dá 3 de mim, eu não vou enfrentá-lo. Mas quando ele me vê, coitado, ele fica branco. Ele é da minha cor. Fica branco. E aí eu estou fazendo agora de conta que eu não estou vendo. Aí um dia eu encontrei com ele, não teve jeito. Dei de cara com ele. Ele falou, não acredito. Quanto mais reza, mais você me aparece. Eu falei, mas você está rezando, é isso. É a assombração do bem. Júlio, semana que vem eu estou lá. Aonde? Lá no trabalho. Se fosse você, eu não ia. Mas por quê? Não mexe com isso não. Para que aproveitar essa reencarnação? Não aproveita, curta o bastante. Se você for lá, você vai ter que trabalhar, vai ter que conversar com Jesus, você vai ter que trocar ideia com ele. Se fosse você, eu não ia. Aí ele apavorou mesmo. Aproveita essa encarnação, a gente encontra no cemitério. Sumiu. Aí um dia ele sumiu de mim, no mesmo condomínio que eu moro. Um dia eu estou chegando para subir com uma coisa pesada, Marcão chega lá. Ele falou, não acredito. Você mora aqui? Sim. E ele falou assim, meus pais também. Eu falei, enrolou. Vai encontrar comigo de novo. Então, eu estou fazendo isso para a gente levar a vida um pouco, não no desespero também, não no sofrimento. Uma hora você vai despertar. Uma hora você vai. Eu convido, ninguém é obrigado a ir. Milhões de pessoas me ligam, Júlio, eu estou lá. Eu falei, só se for desencarnado, porque até hoje eu não vi.
Mas a gente entende, a gente vai ter a nossa hora, a gente vai ter o nosso despertamento. Então chegou em casa, você estava onde? Lá no centro, se for aquele assim que é meditador, tranquilo, estava lá no centro espírita. Se for aquele que é mais depressivo, onde é que você estava? Lá no centro espírita. Porque o goiano engole metade da palavra, lá no centro espírita. Ou se tiver outro religioso perto, ele fica com vergonha, lá no centro espírita. Lá no centro espírita. Para quem estiver na sua casa escutar você falar, estava lá no centro espírita. Fui lá e fiquei melhor do que quando eu aqui de casa saí. Aí a pessoa vira para você, o que eles deram para você que você voltou animado? Uma dosinha de água fluidificada e voltei eletricutado pelo bem. Porque as pessoas vão se animar. Porque a gente apaga a luz do centro espírita, fica todo mundo triste, desanimado. Meu Deus, o que está acontecendo ali? Deve ser um velório. Aí a gente dá esse grito, sai um monte de espírito ali, ó. Um monte. Tinha espírito até de escovinha progressiva. Olha o tanto que vocês melhoraram. Olha só o sorriso. Até a depressão me diminuiu agora. Deu uma clareada aqui na casa. Muito obrigado. Senão eu não paro de falar, né? Fica com Deus. Obrigado por vocês pela paciência. Isso chama-se um cara vaidoso. Vaidoso. Esquece a prece toda vez. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade que nos conduz à luz. Ilumina nossos caminhos e guia os nossos passos para onde quer que formos. Ilumina, Senhor Jesus, todos aqueles que passam pela aflição, pelo sofrimento, pela depressão. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos lares, abençoe os nossos familiares, aqueles que são simpáticos, em especial os antipáticos. Abençoe os nossos amigos e, em especial, os inimigos, que nós ainda não conseguimos compreender uns aos outros. Abençoe, Senhor Jesus, o retorno de nós aos nossos lares, para que lá encontrando a paz, a harmonia. E se ela não tiver, que possamos nós ser os partícipes dessa mudança, dessa transformação. Abençoe a nossa casa espírita que nos acolhe e os membros que aqui conduzem, dirigem e cuidam, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Abençoe, Senhor Jesus, os que se encontram nas clínicas de reabilitação, nos presídios, nos albergues, abandonados pelas ruas e aqueles que ficam na avenida do nosso coração, que ainda não perdoamos e não aprendemos a perdoar. Primeiramente, ajuda-nos a perdoar a nós mesmos pela culpa que nós carregamos de tantas existências que nos deixam tristes, depressivos, melancólicos, desenvolvendo transtornos mentais, psíquicos e físicos, sendo nós os responsáveis por todas as mazelas que acontecem conosco. O nosso corpo é o nosso templo eterno, é a nossa morada e nós deveríamos respeitá-lo o máximo possível. Abençoe-nos hoje e sempre, que assim seja.